Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Barbosa Júnior e esse é o Chronicast, o podcast onde teremos vários assuntos aqui para debater com vocês. E hoje um assunto bastante interessante, né, para o dia de hoje. Eu estou aqui com ele, que é casado, pai de 2 filhos, tem 47 anos, é formado em logística e bacharel em administração, faixa marrom em jiu-jitsu, então os candidatos aí a namorada da filha, tome cuidado. E há 15 anos está no futebol americano, 6 anos como atleta e 9 como treinador. Hoje vamos conversar com Alaor Peinado Júnior, ou treinador coach de FA, Lalau. Seja bem-vindo ao Chronicast. Bom dia, SP. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder divulgar o esporte que eu pratico, que eu pratiquei, que eu trabalho hoje. Agradeço a oportunidade. E espero que a gente tenha um bate-papo legal, que a gente possa conversar sobre esporte, esclarecer algumas dúvidas, mostrar algumas coisas também do esporte. Então, muito obrigado pelo convite e vamos embora. Eu que agradeço. Prefere que te chame de Alaor ou de Lalau? Cara, pro FA, Lalau. Tá bom. É que a gente. Depois eu vou te explicar por que Lalau, cara. Eu preciso te explicar por que Lalau. Tem uma historinha, já que a gente tá aqui pra contar histórias, né? Eu tenho uma história por que Lalau. Tá certo, tá certo. Mas então me responde uma coisa: como que surgiu o futebol americano? Porque parece que tem a fusão de dois esportes. É, no meio de 1800, 1850, os americanos começaram a enviar os seus filhos para a Europa, né, para a Inglaterra, para fazer faculdade. E nessa época tinha surgido na Inglaterra esse bonitinho aqui, né, o rugby, né? E o que que acontece? Os americanos faziam faculdade na Inglaterra, voltavam para os Estados Unidos e começaram a disputar o rugby nos Estados Unidos. Mas o americano é cheio de 9 horas, né? Os caras começaram a mudar algumas regras aqui, algumas regras ali, e acabaram fundando o American Football, né? Então a gente tem essa cara de FA, de futebol americano, desde 1880, 1890, que o esporte se desvinculou do rugby, e daí para cá são esportes muito parecidos, mas são esportes, diferentes, né, na sua essência. Eles são parecidos, até são parecidos na sua essência, mas algumas coisas diferem do esporte, dos esportes, então por isso essa diferença. Então começou lá para 1870, com os universitários americanos. Entendi. Bom, esporte no Brasil está muito enraizado no futebol de campo, né? Soccer. E como que surgiu, então, o FA na sua vida, partindo de um princípio que a nossa cultura, a cultura brasileira, se dá muito ao futebol de campo, ou soccer. Como você falou aí no na minha apresentação, eu gosto de esporte, sempre gostei de esportes. Então eu sempre pratiquei vários esportes diferentes, né. Pratiquei futebol como todo brasileiro, pratiquei vôlei, basquete, porque eu sou um pouquinho alto, então você acaba sendo elevado, handball na escola. E eu comecei, no início dos anos 90, tinha aquele show do esporte, né, na Bandeirantes, e eu assistia o esporte das 10 horas da manhã quando começava até meia-noite quando terminava. Então, no finalzinho da noite começou a passar futebol americano domingo à noite, né, que é o dia principal do futebol americano nos Estados Unidos. Eles começaram a passar o Monday Night. E aí eu comecei a assistir. Cara, parecia legal, né? Pô, é um esporte de contato, né? Na verdade não é contato, é um esporte de colisão. E assim, grandes estádios, né? Grandes jogos, é um evento enorme. Cara, eu me apaixonei por aquilo. Infelizmente, durante muito tempo não havia nada aqui para futebol americano, né? Então, se passou os anos 90, houve uma ou outra iniciativa de futebol americano aqui no sul do país, mas não, os times não floresceram, né? Só na virada do século, com o advento das TVs a cabo, né? E você tinha DirecTV, né? Algumas outras empresas que começaram, que eles transmitiam todos os jogos. Eu acho que a galera deu uma animada, e aí começaram a aparecer bolas, né? Começaram a aparecer equipamentos. E aí, a partir daí, da virada do século, você tem o futebol americano florescendo de verdade no país. O primeiro jogo completo, equipado, né, com capacete, e realmente foi em 2007. Então a gente não tem um esporte sendo disputado aqui há muito tempo. Então a gente tem o início das atividades no início de 2000 e o primeiro jogo equipado em 2007, mais ou menos. Entendi. Bom, no futebol soccer, ele é dividido em categorias, né? Você tem lá a Série A, a Série B, Série C, A1, A2. E no futebol americano, existe também esse tipo de categoria ou é todo mundo dentro do mesmo universo e vida que segue? Hoje no Brasil, a gente tem federações diferentes. Então você tem um campeonato por uma federação e tem um campeonato por outra federação. É o mesmo esporte disputado em federações diferentes.
Inclusive, hoje, você tem um time disputando 2 campeonatos brasileiros, distintos, né. Você tem um time que joga o campeonato da Federação Brasileira, né, que é essa BFA, e tem o campeonato da liga, né, que é a BFA. Em São Paulo é um pouquinho diferente, a gente tem uma liga só, e o que acontece? Os times em São Paulo, eles têm níveis diferentes, né, tem times aqui com 15, 20 anos de existência, e tem times que têm 2, 3 anos de existência. Então, o que que a federação fez? Ela não coloca um time que tem disputando o campeonato nacional, não com muito tempo de campo, para jogar campeonato contra um time que acabou de se formar. Então, aqui em São Paulo se formou 3 federações. Tem a Série Diamante, que equivale à primeira divisão, a Série Ouro, que equivale à segunda divisão, e a Série Prata, que equivale à terceira divisão. Então, um time novato, ele entra pela Série Prata, aí ele disputa alguns campeonatos até ele ser campeão ou vice, ele sobe para a Série Ouro, até de novo ser campeão ou vice, e aí se entende, né, que um time que você conseguiu chegar a uma final de uma série ouro, hoje, né, seria capaz de disputar uma série diamante contra um time mais estruturado, vamos dizer assim. Então, se você formar um time hoje, começar a treinar hoje e falar, vou disputar a primeira divisão em São Paulo, você levaria pelo menos 3 temporadas, que é o tempo que talvez você levaria para se estruturar. Então, em São Paulo há essa divisão, né? Série Prata, Série Ouro e Série Diamante. Então, e eu posso te garantir que um time de Série Diamante estruturado é muito melhor do que um time de Série Prata que está começando. Há uma diferença gritante. No começo da história do FA aqui, quando os times começaram a melhorar, tudo, teve placar de 99-0, 93-3. E isso é um problema, né? Imagina que você está formando um time, que você está jogando futebol americano e você vai disputar um jogo contra um time. Vamos colocar o Rio Preto Whalers, que é o melhor time do estado hoje, no meu ponto de vista. Ele vai pegar um time que começou esse ano, cara, eles vão enfiar 100-0. Imagina a cabeça de um time que está treinando e que vai jogar seu primeiro jogo e toma 100 pontos. Então, há de se haver um tempo em que esses times precisam se aperfeiçoar até que eles sejam capazes de disputar os campeonatos contra times que já estão na estrada há algum tempo. Isso gera também dentro do esporte, né, um conceito de justiça. Sim, Você vê muito hoje no soccer, né, eu venho do soccer, tenho uma história aí no futebol, né, e que fui árbitro de futebol, você sabe disso. Hoje sou fiscal da Federação Paulista, e o que nós vemos é o seguinte, de um ano para o outro, vamos usar agora o Brasileirão, né, 4 times da série B ou da série C sobe, que sobe mais 4 e caem 4 da série A. O que que acontece? Esses 4 que caem da série A, quando vai disputar a série B, estão infinitamente melhor do que o outro da série B. E os que sobem, automaticamente, no ano seguinte, muito difícil não acontecer, mas geralmente eles voltam para a série inferior. E pelo que você está me dizendo, então é uma forma de você dinamizar e ser justo sim. dentro do esporte, né. Agora 99-0, Cara, o meu primeiro jogo nós perdemos de 93-3. 90 e eu É, não. esse time aqui, ó, o Qual? Campinas Barons, que foi o primeiro time aqui da de Mostra a Camp camisa aí para o aqui, ó. pessoal dar uma olhada. Cara, ela tá zoadinha, porque ela tem 15 anos junto comigo, né, então, Aham. ela aqui, nosso primeiro não foi o primeiro jogo do time, o segundo jogo do time que eu participei, que foi o meu primeiro, nós perdemos de 93-3 para um time de Ribeirão Preto, e foi o momento em que a gente decidiu que não dava mais para continuar como Barons e a gente fez algumas mudanças para ser um time melhor. Porque, cara, como eu disse, é muito difícil você aceitar, né, viajar daqui para Ribeirão Preto, jogar, tomar 93-3, voltar e continuar com ânimo para E continuar continuar. sendo belo, né. E continuar. Eu vou deixar essa camisa aqui de Que não ladinho, tá? foi belo, na Porque realidade não eu foi belo, trouxe, eu trouxe várias camisas aqui, 93-3. como você pode ver. Mostra pra gente aí. Essa camisa foi a camisa essa aqui é a camisa, talvez a mais famosa do rugby, tá? É a camisa do All Blacks, All Nova Zelândia, que é o Blacks. time que todo mundo conhece. Então, eu tenho, né, a única camisa de rugby que eu tenho. Ela tem algumas diferenças com a camisa de futebol americano, mas é o ícone, né? All Blacks não é à toa, né? Então é uma camisa negra, bonita pra caramba, pesada pra chuchu. Olha aí. Essa daqui é a camisa. Depois que a gente terminou o Barons, a gente formou esse time aqui, né? Que é o Campinas Mavericks. Então, esse time aqui, ele veio da fusão do Barons com outro time que estava se formando em Campinas, o Pandas. A gente formou um time só e a gente formou esse cara aqui, que mudou completamente as cores. O outro time era as cores de Campinas, amarelo E e azul. azul. Nós éramos preto
e marrom. E aí a gente falou assim, cara, nem pra gente, nem pra vocês. Então vamos formar o quê? Vamos formar um time verde, branco e preto. Então, esse aqui é o segundo time de Campinas, ou o terceiro time de Campinas, da primeira fusão. É o Campinas Mavericks. Preto, branco e verde, você acaba aí juntando As no três, esporte as a três, cor dos as dois, três, as duas né, cores, né, dos times de de Campinas, isso é Campinas. interessante, né. E essa outra camisa, qual que é aí? Então, essas aqui, cara, são camisas de futebol americano mesmo, de times americanos, né? Então, os americanos têm muitos times, cara. Eles popularizaram o esporte. É o esporte mais popular na frente da NBA, do basquete, na frente do beisebol, né? Que eles gostam muito também. O futebol americano, ele é a cara do americano. Então, o que que acontece? Você tem o futebol americano profissional, que é a NFL, que é aquela que a gente assiste aos domingos. Os americanos, eles popularizaram as outras, vamos dizer assim, os outros setores de futebol americano. Então você tem o high school, que aqui pra gente é o nível médio, né? É a segunda, no nosso tempo é o segundo ano, né? Segundo ano. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas escolas jogam futebol americano. Então, sexta-feira lá é o dia do high school, é o dia da escola. Então, cara, eh, seu filho joga lá, um amigo seu joga lá, então você assiste os jogos às sextas-feiras. Aos sábados é o college. Quando o cara sai do high school e ele é um bom atleta, ele é chamado para jogar, ele é selecionado para jogar na faculdade, né? Tem 123 faculdades jogando futebol americano. Entendi. E aí as faculdades, elas vão atrás dos melhores alunos, né? Tipo, tem um cara bom, sei lá, você é de uma faculdade de Alabama e tem um cara que é bom lá em Miami, né? E aí o cara vai lá buscar o cara, entendeu? Então, os técnicos do college, eles rodam os Estados Unidos inteiro. E é lógico que o atleta tendo opções, ele também pode escolher boas universidades. Vou dar um exemplo que é legal. O filho do Belfort, né? Lembra do lutador de MMA? Ele chama David. E ele é um atleta de futebol americano nos Estados Unidos. Ele é um atleta ranqueado, né? Porque eles ranqueiam os atletas, é muita gente jogando, então eles ranqueiam os atletas. O menino teve várias oportunidades de jogar futebol americano. Saindo do high school, ele teve várias oportunidades de jogar futebol americano no college. Ele foi procurado por várias faculdades. E ele escolheu uma, lógico. E aí os caras oferecem um curso de graça, né? Os caras oferecem várias coisas. Por quê? Porque todas as faculdades brigam pelos melhores atletas. E lá não tem contrato, né? Você não assina, não é como no futebol aqui, que eu vou lá, assino um contrato, né? Então você escolhe a faculdade. E ele escolheu uma Virginia Tech, né? Que é uma faculdade boa. E aí é o caminho, né? O cara sai do high school, né? Do ensino médio, vai para a faculdade. Então, o que acontece? O que eu trouxe aqui para você? Camisas da faculdade. Essa daqui, ó, é um timezinho timezinho não, é um time, né? Que ficou famoso nos últimos tempos, né? Por causa desse cara aqui, do Trevor Lawrence, que foi um dos melhores jogadores do college da história. Popularizou, né? O Clemson Tigers, né? A camisa dos caras é laranja, bonita pra caramba. Bonita mesmo, rapaz. Depois que ele saiu, o time deu uma quedinha, mas, cara, é uma das melhores faculdades, né? Essa aqui é uma faculdade. Essa daqui, eu vou até mostrar o nome que carrega aqui, porque eu tenho, né, a camisa do Tom Brady. Essa é a faculdade que o Tom Brady jogou, né? Que é, para muitos, o melhor jogador da história. Então, ele jogou em Michigan, né? Essa camisa aqui é do Michigan Wolverines. Ele jogou com esse número, né? Ele jogou na NFL com a 12, mas no college ele passou o tempo todo com a 10. Então, essa é a camisa do nosso querido Brady Boy, né? É a camisa que ele jogou no college. Essa daqui é a camisa do atual campeão do college, né? Georgia Bulldogs, né? A camisa é antiguinha, né? O Jake Fromm não é mais o quarterback lá. Mas são todas faculdades enormes essas, tá? E aqui eu trouxe a camisa do meu time do coração, que não é à toa que eu tenho a camisa do Brady, né? Que é a camisa do New England Patriots, né? Aqui já com o QB novo, né? O Mac Jones. Mas é uma camisa ícone, né? O maior campeão do Super Bowl ao lado do Steelers. Mas ela tá comigo. Isso aqui eu vou deixar pra mostrar depois. Eu vou deixar ela quietinha aqui. Deixa ela quietinha Deixa ela aí. quietinha que eu mostro Mas depois. essa história é interessante. Eu gosto muito de filme. E não teve um filme que era até com a Sandra Bullock. Um sonho possível. Isso, Blindside. acho que é isso. E o rapaz se destaca pelo tamanho e tudo. Michael Ower. E aparece aí algumas faculdades. Falei, mas será que é isso mesmo? Então é isso mesmo que Exatamente. acontece. É que assim, os moleques começam a jogar nos Estados Unidos a partir dos 5 anos. Então o que acontece? Eles aparecem, né, em highlights. Lembra que o menininho faz um DVD e ele manda pra faculdade e tal? E é verdade. O que acontece? Você produz material sobre você mesmo, porque você quer continuar naquilo. Então,
desde os 5, 6 anos, o cara começa a produzir material. E as faculdades estão de olho, né, meu? Por que que acontece? O trabalho da faculdade termina quando ela forma o jogador. Então, a faculdade não tem que se preocupar com o que acontece com o cara no profissional. Então, a partir dos 5 anos de idade, o cara começa a olhar, ó, tem um menino bom que surgiu lá em Campinas. Então, o técnico lá no Rio de Janeiro falou, pessoal, fiquem de olho no carinha que surgiu lá em Campinas. Ah, o cara lá de Brasília falou, surgiu um cara lá no Rio Grande do Sul. Vamos ficar de olho no cara no Rio Grande do Sul. Então, aquilo vai se consumindo. E quando o cara vai atingindo as etapas da vida dele escolar, "Ô, vem aqui, vamos conversar". Então, no último ano, eles não podem ser recrutados antes, eles têm que cumprir todo o período normal. Ele não pode pular uma série no ensino médio para poder ir para a faculdade. Então, o que que acontece? A partir do segundo ano do ensino médio, a faculdade já começa. Vem cá para você conhecer a minha faculdade. Vem cá, sabe? Eles tentam conquistar, né, o atleta. Porque o que é legal no futebol americano nos Estados Unidos, P? Envolve muito dinheiro, mesmo universitário. Eu vou dar, por exemplo, a Universidade de Alabama, né, que é a maior vencedora do século, vamos dizer assim. Ela recebe só de direitos de televisão, acho que em torno de US$ 200 milhões por temporada. É muita grana. Então o que que acontece? Esse dinheiro e Alabama não é uma faculdade, academicamente poderosa, né, diferente de Michigan, que é uma faculdade muito difícil de você inclusive entrar. A Alabama, ela usa o dinheiro do futebol americano para financiar outras coisas dentro da faculdade. Então, para a faculdade também é interessante ter um time bom de futebol americano. Por quê? Porque aquilo gera dinheiro, né? Gera Retorno, né? retorno. Gera Você vê, essas retorno. camisas aqui geram retorno. Então, o dinheiro do futebol americano, ele gira a economia da faculdade. Então, é uma coisa muito legal que os caras fazem. É um trabalho muito legal. Cara, os estádios são sempre lotados. O estádio de Michigan cabe 115 mil pessoas. Eles já colocaram 115 mil pessoas lá no estádio. Então você imagina, né, o que você consegue gerar de receita com tudo isso, né, então é Ou muito seja grande. ou seja, lá fora, futebol se aprende na escola. Você aprende literalmente, Tá cara. certo. Cara, é uma coisa que a gente precisava aprender com os americanos, eles todos os esportes começam na escola. Cara, sabe, atletismo, o cara começou na escola. Tênis, o cara começou cara, tá passando o Roland Garros, que é um dos maiores torneios de tênis. Se você pega a história do americano, cara, ele começa a jogar tênis com 7, 8 anos, ele joga tênis na faculdade, ele ganha bolsa para jogar tênis na faculdade, ele ganha bolsa para nadar na faculdade, ele ganha bolsa eu tenho um amigo nosso, cara, inclusive o Fausto, que o filho dele foi jogar na faculdade nos Estados Unidos, cara, e se manteve lá. Então, a faculdade é a porta de entrada pro esporte profissional. Alguns esportes, como a NBA, ela começaram a trazer jogadores de fora que se destacam, porque o cara às vezes não consegue ir para os Estados Unidos, fazer o high school, fazer o college. Então, tem jogadores de basquete que se destacam. O Luka Doncic, né, que é um dos maiores jogadores, a maiores atletas da NBA hoje, ele não fez faculdade, né, ele foi chamado da Europa. Mas, por exemplo, futebol americano tem que ser lá, entendeu? Beisebol tem uma galerinha que passa pela faculdade. Natação, praticamente todo mundo passa pela faculdade. Então, o americano tem disso, né? De investir no esporte desde que o moleque é criança. Eu vou dar só um número, né? Que é legal. Hoje, trabalham com futebol americano nos Estados Unidos 5 milhões de pessoas. Rapaz, é surpreendente, né. Por quê? Porque eu venho de uma época aonde a escola você tinha matéria de educação física, e você tinha que fazer educação física. Era futebol, atletismo, até tem um amigo, grande amigo meu, que você conhece também, o Paulo, a gente chamava de Paulinho, né, fazia atletismo, até que recebeu o apelido de Caulius. Caulius, Imagina, né, ele lembro. ele era alto, perna comprida, já era corredor nato. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Fica à vontade aí. Aí, olha só que interessante, passado o tempo, né, as escolas começou a investir no handebol. As escolas da região ali investiam em handebol, iam disputar campeonatos, mas me parece que de um tempo para cá agora a tal da aula de educação física é um encontro social. É, Você cumpre aquela tabela dentro da carga horária, né, e não faz mais nada, quer dizer, é um espaço desperdiçado onde poderia estar se encontrando talentos, né, e a periferia tem muito tem talento. Eu muito atuei talento. no futebol amador em Campinas como árbitro e vou falar uma coisa para você, cara, é surpreendente como o futebol amador, ele produz muita gente boa, mas que não tem oportunidade nos grandes times. Se de repente tivesse um projeto desse nas escolas, quem sabe muito mais gente teria acesso aí ao esporte. Mas vem cá, me fala uma coisa, cara, tudo bacana, mas quando foi que isso começou no Brasil? Quando foi o primeiro torneio oficial aqui?
Cara, a gente tem primeiro Brasileirão, acho que 2011. Eh, Vem de uma cisão, né, tipo, 2011 você tem 2 campeonatos. Assim, no Brasil, vamos deixar uma coisa bem clara, não é ruim você ter 2 campeonatos, né, porque o que acontece, o Brasil é muito grande, diferente dos Estados Unidos, aonde eles regionalizaram os campeonatos, fora o profissional, que aí o cara tem dinheiro a rodo, ele pode ir pra onde ele quiser. Se você pegar o college, eles jogam 12 jogos por temporada, e eles jogam mais ou menos próximos uns dos outros. Ah, uma vez ou outra o cara viaja longe e tal. Mas como eu te disse, a faculdade recebe um valor muito bom e aí ela pode financiar isso. No Brasil, imagina o seguinte: você tá aqui, você vai jogar contra um time do Rio Grande do Sul. Se você fizer um jogo no Rio Grande do Sul, você mata financeiramente seu time. É um problema. Então o que, que acontece? Acabaram se criando campeonatos distintos no Brasil. Você tem um campeonato que começou em 2011 e que aí o Corinthians foi campeão. Você tem um outro campeonato que começou que foi, acho que foi o Fluminense Imperadores que foi campeão. Houve um momento em que se juntaram os campeonatos, né? E aí se tentou fazer um campeonato modelo da NFL. Mas como eu disse, né? Por exemplo, cara, é muito difícil você criar um campeonato que você coloque um time do norte. Manaus, cara, como é que você vai viajar para Manaus para poder jogar contra o time de Manaus? Como é que você vai viajar para Porto Velho? Como é que você vai viajar para Roraima? E tem times lá, tá? Não, não se iluda. Todos os lugares têm o seu time, todo mundo quer participar. Então o que acontece? Acaba se dividindo, né? Essa divisão que a gente tem hoje, ela não é ruim. É lógico, você tem dois campeões, né? Ah, eu sou campeão pela CBFA, eu sou campeão pela BFA, mas isso, nesse momento, ele ajuda a popularizar o esporte. Então, ele começou em 2011 com dois campeonatos distintos, mas ele segue, horas com dois campeonatos, horas se junta todo mundo. Nesse momento, nós estamos separados. São dois campeonatos distintos. Entendi. E não dá para pegar os 2 campeões e colocar fazer um torneiozinho para ver quem é o melhor? Cara, você sabe como é que você trabalhou nos bastidores, sabe como é que funciona isso, né? Tem muito interesse, né? Então, se eu sou campeão aqui, eu jogar com o campeão de lá e eu perder, vamos falar que o meu título não tem tanto valor quanto ele realmente tem. Então, você é campeão, cara. Então você quer ser o campeão e seria legal, porque nos Estados Unidos a NFL ela é fusão de duas ligas distintas, né? A AFL e a NFL. Então o Super Bowl é o quê? Era o campeão da AFL contra o campeão da NFL. E eles se juntavam e se encontravam no Super Bowl. Até que decidiram que, pô, cara, nós somos todo mundo igual, né? Estamos todo mundo junto, vamos se juntar e tocar o barco. Vai ficar tudo junto e misturado. E aí por isso o nome Super Bowl, né? Assim, Legal. os jogos do college, eles são balls, né? Então você tem lá o Barbosa Ball, né? O Lalau Ball. Só que o grande evento é o Super Bowl. E aí esse é o do profissional, né? A final do campeonato. Então, né, a gente fala até que o Super Bowl é o ápice nos Estados Unidos. São das 20 maiores audiências do futebol, da televisão americana como um todo, acho que 16 são do futebol americano. São as finais, né? Não é final do Super Bowl, né? São os Super Bowls, né? Então, sempre. Quantos atletas participam do jogo? O campo é bem maior que o campo de É, futebol normal. sim, na verdade, a gente coexiste, né? O campo, se você tivesse um campo para prática do futebol americano, ele seria maior. Mas hoje, cara, não tem. A gente tem uns dois ou três. Em São Paulo eu tenho um campo, né, em Leme, que é um campo oficial, com as medidas oficiais, que é só para futebol americano. Uhum. Os outros, cara, a gente já jogou em campo com 80 metros, com 70 metros, com 90. Por quê? O futebol, o soccer, ele não tem uma medida oficial, ele tem um limite, né? Você pode ter até 110 ou até 73. Então a gente já jogou em campos muito grandes, em campos muito pequenos. Então, o número de atletas, a gente tem um número mínimo, né? Se a gente tem 11 em campo, a gente imagina que 25 seja o número mínimo. O número máximo, o Corinthians já foi para a final levando 110 atletas. Então, assim, você Para um pode. jogo. Pro jogo. Todos vão jogar? Obviamente não. Mas era uma final, né? Era a chance de você vestir a camisa e participar de um jogo tão importante quanto uma final. E o Corinthians resolveu levar, acho que 120. Né? Jogou contra um time que não tinha 40 e perdeu. Né? Números, às Olha vezes, aí. números, às vezes, não são tão importantes, né? Não reflete a qualidade, E né? exatamente. É interessante que o futebol tem 2 medidas, tem a medida internacional e tem a nossa nacional. A nacional, o campo é um pouquinho mais curto no comprimento, um pouco mais largo nas extremidades, enquanto a medida internacional é o contrário, né. Existe em Campinas, até na época que eu atuava no amador, um campo que tem os extremos, tanto no comprimento internacional como a largura nacional, né, que fica ali no Parque Universitário. Uns conhecem Hum, como Campo do Corintinha, ou uhum. Campo do Alessandra, Sei. Campo da Advocacia Operária, e
foi já em Campinas um dos melhores campos que a gente teve por aqui, né? Mas aproximadamente em Campinas, vamos falar de Campinas, quantos times existem de FA hoje em Campinas? Cara, assim, nós temos tipos diferentes de FA, né? Vamos colocar assim, a gente tem o full pads, que é aquele que você vê que usa esse capacete aqui, usa proteção no peito, né? Esse chama full pads, né? Nesse esporte, no full pads, tem 2 times, né? O Guarani Indians, tá aqui bonitinho, o Guarani Indians, e a Ponte Preta Gorilas. Esses 2 times hoje são os 2 times de full Não, pads. pera. Volta. Deixa eu entender uma coisa. Você foi falar do Guarani Indians, Ponte Preta Gorilas. Não, então fala direitinho. Vai, eu quero ouvir. Fala que eu quero ouvir. Guarani Indians e Ponte Preta Gorilas. São os Agora 2 times sim. que hoje disputam full pads em Campinas. E você tem outras categorias, por exemplo, você tem o flag football, que inclusive vai ser esporte olímpico a partir de 2028 em Los Angeles. Que ele difere por quê? Porque o contato é muito mais reduzido. Você não tem aquele negócio de você pegar o jogador e derrubar. Você trabalha com 2 flagzinhas no lado, nos Estados Unidos você trabalha até com 4, e quando você, tira aquela flag, a jogada para. O flag, você se divide em masculino e feminino. No Brasil, você joga 8x8, né? 8 contra 8. O full pads, ele é 11 contra 11. O flag, ele é 8 contra 8. A gente joga no Brasil 8 contra 8. E aí você tem 2 times em Campinas de 8 contra 8. Que o Guarani Indians tem um time 8x8. E o Unicamp Eucaliptus também tem um time 8x8. A gente tem uma categoria masculina 5x5, que aí não tem linha, não tem bloqueio, não tem nada, que é a categoria olímpica. Não tem nenhum time em Campinas. A gente está formando um time no Guarani Indians, com expectativa de disputar o campeonato daqui 1 ou 2 anos. E tem o feminino. O feminino só joga o 5x5, que é o contato mais reduzido que tem. E aí o Guarani Indians também tem um time. Então, o Guarani Indians a gente chama de programa de futebol americano. A gente tem um programa completo. A gente tem o full pads, o flag 8x8 e o flag 5x5 feminino. A gente ainda não tem um time sub-16, é uma coisa que a gente está trabalhando de novo. A gente já teve um time que disputou nacional, mas a pandemia e aquela coisa toda deu uma quebrada. A gente vai voltar com isso. Mas hoje você tem no full pads 2 times, Guarani Indians e Ponte Preta Gorilas. E a gente tem no flag 8x8 o Guarani Indians e a Unicamp Eucaliptus. E no flag 5x5 feminino só o Guarani Indians por enquanto. Tá certo. Por se tratar até, né, no esporte de contato, quem vê, quem assiste, quem não conhece, que é leigo no futebol americano, opa, vai cair não, como eu, o que acontece? Você vê, é muito contato. É um esporte que você... É gente amontoando em cima de gente, uma coisa tremenda. E por se tratar disso, qual que é a maior dificuldade? Cara, vamos colocar uma coisa em ordem. Não é esporte de contato, é esporte de colisão. Porque a gente se bate, cara, o tempo todo. O tempo todo é um jogador em velocidade batendo com outro. Contato seria, vamos dizer assim, vamos dizer, arte marcial, né? Pô, dá um chute, pô, dá um tapa. É um contato, né? Cara, a gente colide um com o outro o tempo todo. Cara, é um esporte duro, fisicamente é um esporte muito duro. Eu joguei durante bastante tempo, o meu filho joga, eu acompanho os meus atletas, e é uma briga que a gente tem hoje a respeito de preparo físico. Você precisa ter um bom preparo físico. Se você pegou o capacete na mão, você viu como ele é pesado. É pesado. Se você não tiver um bom pescoço, isso vai acabar com o tempo machucando. A gente tem muita pancada lateral, evita-se hoje no futebol americano o contato pelas costas, que é o contato que a gente chama de blind side, que é aquilo que você não pode ver. O futebol americano tem limitado o contato daquilo que você não vê, né? Vamos dizer, o capacete ele é estreito, você consegue ter um ângulo de visão aqui de quase 180 graus, mas o que acontece aqui, nesse cantinho, aqui, nas suas costas, você não vê. Então, hoje, o futebol americano, ele limita esse contato. Então, você procura... existe uma falta pessoal, né, que é essa falta de você bater em um atleta que não está te vendo. O atleta tem que te ver, ele tem que ser capaz de se proteger. Mas é um esporte de contato. Toda jogada tem contato, cara. Não tem nenhuma jogada onde você não ataque ou seja atacado por alguém. Então, cara, não dá pra correr. Dá pra correr. Existem jogadas que você faz pra correr, mas assim, pra que você corra bem, eu tenho que te bloquear. Né? Eu sou o jogador de ataque, eu vou correr em cima de você que é da defesa. Se eu não te bloquear, você vai pegar o cara que tá querendo correr. Né? Então tem toda uma movimentação que você faz, jogadas que você cria que exigem que você se movimente. Então, cara, não existe jogador sul-americano que fique parado em nenhuma jogada. Toda jogada... tem colisão. Cara, você consegue descansar, a gente chama de... entre uma jogada, terminou a jogada, o juiz apitou, aí você vai pro huddle, que é quando a gente se reúne pra conversar. Você consegue descansar naquele momento. Cara,
o jogo começou, esquece. Aí é porrada, bloqueio, saída de bloqueio, tackle, né? Que aqui, o movimento de você derrubar o cara que tá com a bola chama tackle, então você tá criando o cara o tempo todo. Então o tempo todo contato. Como você falou, eu peguei. É pesado. Vou usar. Vou Fica à experimentar vontade. esse negócio. Cara, esse aqui é um helmet top de linha, tá? É um Speed Flex que é usado pelos jogadores da NFL. Cara, isso é o do meu filho, né? Eu fiz questão de comprar o melhor pra ele. Certo. Ele tem ajustes, né? Tô vendo aqui, eles rapaz. Ele tá travadinho aqui porque ele precisou segurar no último jogo e aí eu acabei não tirando. E é pesado. Vamos ver se eu consigo colocar esse negócio aqui. Rapaz! Olha aí, já posso ir. Quantas bolas faz parte do jogo? Uma bola. Então não posso ir. Se eu for, vai ter 2. Agora como é que arranca esse negócio daqui? Isso. Rapaz, a sensação de segurança é tremenda. Cara, mas isso é um problema. Cara, olha, bem acolchoado. Ele é acolchoado. Show de bola. Então, ele é feito para evitar que a sua cabeça, que você tome pancada na cabeça. Mas Entendi. ele, ao mesmo tempo, ele acaba virando uma arma. Existe uma falta muito perigosa que você usa o capacete para atingir o adversário. E essa é a falta que te exclui do jogo, é uma agressão. Você não precisa bater no adversário. Num jogo onde você colide o tempo todo, existem regras, né? Então, eu não posso usar o meu capacete, eu não posso atingir com o meu capacete o capacete do adversário. Eu posso te abraçar e haver uma colisão normal, um contato normal entre o meu capacete e o seu. Mas se eu baixar a cabeça e acertar diretamente o seu capacete, cara, eu sou ejetado da partida direto. Não Ou tem seja, é expulso. É expulso. É cartão vermelho sem chamar o VAR. Exatamente, cara. E assim, VAR, e você fica fora da próxima partida, tá? É um jogo inteiro fora. Então, cara, você, além de atrapalhar o seu time no jogo, você atrapalha no próximo, que é uma expulsão como no soccer que a gente tá acostumado. Tá. A bola tem uma forma correta, né? De se pegar. Tá, mostra aí, porque se eu for tentar pegar, vai ter. Ela tem, aqui ó, ela tem essas costuras aqui, né? Certo. Então, isso aqui é importante pro cara que vai lançar a bola. O cara, vamos dizer, o snap, a bola é jogada para trás e um cara recebe essa bola para poder fazer o passe ou entregar para alguém correr. Essa costura aqui, ela serve como balizamento. Então, quando você pega a bola, você coloca o dedo da namorada, tá? Na costura, na terceira costura. E você usa esse carinha aqui, essa costura, para dar aquele spin. Porque se essa bola sai todo que nem um pato morto, como a gente chama, para receber é muito difícil. Mesmo o cara sendo um grande recebedor, toda vez que a bola vem desengonçada, torta, é difícil de receber. Quando ela vem girando assim, existe a técnica de você colocar essa bola aqui, segurar certinho. Então, o quarterback, quando ele recebe a bola, ele coloca o dedinho aqui no acordamento e tenta fazer o passe. Quando ele vai entregar para a corrida, ele entrega a bola de qualquer forma. Não, na verdade, por exemplo, quando você vai correr com a bola, você também corre com a bola e você pega a bola aqui e coloca ela aqui, ó, para proteger. Então, quando você recebe a bola, também você não leva como se fosse um saco de pão, né? Porque se você tiver com o controle da bola, alguém bater e essa bola voar, é quando vira aquela bagunça louca, todo mundo correndo atrás da bola. Por quê? Porque a gente chama de bola viva, você perdeu o controle da bola e quem pegar é dele. Então, os jogadores, aí a gente usa equipamento, a gente pula em cima da bola, faz montinho mesmo, é aquela coisa toda. Então, quando você recebe a bola, existe uma maneira de você passar. E quando você recebe para correr também, existe uma maneirinha de você proteger a bola para que ninguém bata nela e para que ninguém tente tirar a bola de você. Entendi. E pelo desenho dela, né? Tem pouco atrito com ar, né? A resistência do ar. Se ela sai girando, fazendo o spin perfeito, ela tem pouco resistência. Bacana. Essa é uma bola que tá usada, tá? A gente... Não, existe um fabricante no Brasil, mas essa é uma bola... o que difere a bola do college da NFL é a mesma bola, é essa linha branca. Então essa é uma bola do college. Toda vez que você vê uma bolinha com linha branca, college, né? Faculdade. Isso. Quando você vê uma bola inteirinha, inteirinha marrom, né? Ou essa aqui é um pouquinho mais clara do que o normal. Quando você vê a bola sem essas listras brancas, é uma bola oficial da NFL. Bom, vocês viram que eu coloquei o capacete aqui do Guarani Índias, mas vou pedir pra produção tirar esse daí. Brincadeira. Deixa ele aí. Cara, e assim, é o helmet mais bonito, a gente chama de helmet, né? Mais bonito do futebol americano nacional. É esse aí, né? E dá um trabalho, o cara que fez, eu tenho que falar, né? O cara que fez esse trabalho aqui é um cara que trabalha com isso, né? Ele desenvolveu isso. Todo mundo que... A gente já tá para mudar esse capacete há algum tempo, a gente não tem coragem, né? Porque ele nos diferencia. É muito bonito mesmo. Ele nos diferencia. Bonito. Tá aqui, ó, SPFL, que é a Liga, que é a Liga, né? São Paulo Futebol League. Mandar um abraço pro Ricardo Trigo, que é o presidente da federação. Deixa ele de frente assim lá no vídeo, vai ficar bonito, rapaz. Uhum. E a bola... Essa abertura aqui, ó,
É para quando você tomar a pancada pra ela absorver. Então, esses aqui são dos capacetes mais novos, né? Os capacetes antigos, eles eram muito mais rígidos. Esses são tem alguns artefatos que eles criaram, né? Isso aqui é um que você toma a pancada, ele automaticamente ele levantaria, né, para absorver a pancada, que é muito interessante que você tire a intensidade da pancada que você sofre na cabeça. É impossível você evitar, a não ser que você tirasse o helmet, mas eles não vão tirar. Então eles criaram, tem um outro capacete que tem como se fosse uma almofada na frente também para tentar absorver isso. Então ele tem umas razões pelas quais ele parece o Bumblebee, mas ele tem uma razão pela qual ele parece o Tá Bumblebee. certo. Bom, alguns times de FAs levam a cor de alguns times do soccer, né? Alguns nomes também muito parecidos, como Ponte Preta Gorilas, tem o time do Corinthians, do Palmeiras. Esses times de soccer, além do nome, da influência das cores, eles dão alguma ajuda, algum patrocínio, algum apoio para os times de FA? Olha, SP, não é fácil. A gente não consegue se incluir dentro do hall de times que os times de futebol ele abraça. O que a gente consegue é a possibilidade de usar o nome do time e, ao usar o nome do time, você conseguir alguns benefícios, né? Vamos dizer o seguinte, nós somos o Guarani Indians, né? Se eu for bater na porta de um cara que é bugrino, muito provavelmente falou, pô, cara, vocês são do Guarani, né? Posso ajudar vocês, aquela coisa toda. Mas ajuda mesmo, alguns times conseguem, por exemplo, um campo para usar dentro do local onde o time tá. Vamos dizer assim, o Corinthians, ele tem um campo dentro do Parque São Jorge. Cara, isso é um negócio legal. Nós do Guarani, a Ponte Preta Gorilas também, a gente não consegue um campo dentro dos nossos respectivos clubes, né? A gente tem um problema com as categorias de. Um problema não, né? Eles têm a categoria de base e é isso que faz com que o time rode. A gente também não pode chegar lá e falar, nós, né, queremos um campo. Então, a gente trabalha para que a gente tenha um espaço, mas a gente não consegue um espaço. Nem a gente, nem o Guarani, nem a Ponte Preta Gorilas, e também eu sei também que o pessoal do Flag também tem uma dificuldade com o campo. Então, a gente tem alguns auxílios, principalmente o nome, mas, por exemplo, dinheiro, cara, Custo de patrocínio. um jogo em Ribeirão Preto, Uhum. tá? Primeiro jogo nosso esse ano foi em Quem Ribeirão que Preto. arca? Quem que Os arca com esse? atletas. Os Os atletas, os atletas. atletas. A gente está tentando criar formas de arrecadação que não envolvam só o atleta, porque fica pesado. Cara, só para exemplificar, esse capacete aqui novo, ele custa R$ 3.000. Né? Um shoulder novo custa R$ 1.000. Que é aquela Que é a proteção. proteção que vem. Eu, infelizmente, eu não trouxe, mas se você falar, quero jogar futebol americano domingo, quanto eu vou gastar? Se você for comprar equipamento novo, você vai gastar quase R$ 5.000. É o que nos difere dos outros esportes. Para jogar futebol, uma chuteirinha. Para jogar vôlei, uma joelheira, né? Uma cotoveleira. Né? Para jogar basquete, um bom tênis. Mas a gente não, cara. A gente tem o gasto com equipamento e isso os times não. Alguns times conseguem arcar, outros, a maioria dos times não conseguem. Então isso aqui sai do bolso do atleta. Então, viagem sai do bolso do atleta, alimentação sai do bolso do atleta. Então, além dos equipamentos que ele tem que comprar, ele também financia o time. Né? Então, não, mas isso não é uma situação só do Guarani Índias, né? Todos os times também, ou maior ou menor escala, também enfrentam a mesma situação. Tá aí em Campinas, onde é que vocês costumam treinar ou jogar em Campinas? Tem algum lugar específico para Sim, vocês? nós ficamos parados durante a pandemia, como todo mundo ficou parado. A gente ficou parado aí praticamente 2 anos. E a gente conseguiu, junto com a Prefeitura de Campinas, um espaço. Nós conseguimos um campo, cara, o antigo campo da Tecnol, ele foi desapropriado em razão de alguns problemas que o pessoal teve lá com o futebol amador, né? E a prefeitura desapropriou o espaço e nos cedeu. Então, hoje nós temos um campo, que é antigo da Tecnol, e que usa nós, do Guarani Índias, a Ponte Preta Gorilas e um time de rugby, né? O Jequitibá Rugby. Então o que a gente faz hoje? A gente escalona, né? Porque todo mundo quer treinar no mesmo dia, né? Infelizmente, ninguém quer treinar de sábado, né? O Jequitibá treina de sábado, então eles têm. E a Ponte Preta e o Guarani, a gente reveza o período de treino. Então a gente treina um mês, a gente treina no domingo de manhã, e o Gorilas tem o domingo à tarde, e no mês seguinte a gente inverte. Este mês que está começando hoje, somos nós que treinamos de manhã, e a Ponte Preta treina à tarde. Se eles não quiserem treinar à tarde, eles têm que achar um outro espaço, né, para treinar. Ah, vocês não podem treinar juntos? Cara, é complicado. Vai virar disputa. Cara, então, assim, se eu Vai falar pra virar jogo você, oficial. talvez como times a gente pudesse quebrar essa barreira, né? Porque a gente tá todo mundo no mesmo barco. A gente não disputa a mesma divisão, vamos dizer assim. O Guarani Indians é um time de primeira divisão hoje, é um time que se estruturou,
né? Terminamos a participação no Paulista com 2 vitórias e 2 derrotas, né? A gente não foi rebaixado e também ficamos a uma vitória de se classificar. A gente tem uma campanha melhor do que do outro grupo, que vai para os playoffs. E a Ponte Preta está na 3ª divisão, na Série Prata. Então, a gente não se encontra, né? Pra gente se encontrar, vamos dizer, o ano que vem, é impossível, porque a gente tá em séries diferentes. Para se encontrar em 2025, a gente precisaria cair e a Ponte Preta teria que subir. A gente só se encontraria no Campeonato Paulista em 2025, Ou né? seja, entre o Ponte Preta Gorilas e o Guarani Indians tem uma divisão. Tem uma divisão, existe uma divisão. Nada impede de um baixar, de um descer e o outro subir, mas hoje tem. Então a gente não tem contato, os times não têm contato. Então se você perguntar para mim, Laura, eu acho que a gente poderia quebrar essa barreira, né? Cara, a gente tem um espaço grande, os times poderiam usar. Mas, todavia, né? Eu não sou parte da diretoria nem do Guarani Indians, nem da Ponte Preta Gorilas, e os times preferem se manter separados. Então, quando a gente tem o espaço no domingo de manhã, nós treinamos lá. Quando a gente não tem, a gente vai treinar em Paulínia. O Gorilas, quando tem o domingo de manhã, eles treinam lá. Quando eles não têm, eles treinam no Taquaral. É assim que a gente resolveu levar. Cara, agora me fala uma coisa, como é lidar com uma equipe de pelo menos 60 pessoas com idade diferente e realidade social diferente, cara? Cara, isso é um trabalhinho bem complexo, né? A gente vive se ajudando, essa é a verdade. Como eu falei, os custos, né, do futebol americano saem do bolso do atleta. Tem atleta que tira de letra, né? Esse capacete aqui, como eu te falei, é top de linha. Tem atleta que entra no esporte, ele tem que comprar um capacete usado que custava 3 mil reais, mas já passou pela cabeça de 5, 6 atletas e que hoje custa 400. É a realidade do cara. Então o que a gente faz hoje, cara? A gente tenta ajudar todo mundo, né? Nós tentamos nos ajudar. Ó, cara, tô sem dinheiro para poder ir pro jogo. Cara, vamos se juntar aqui, vamos fazer uma rifa, vamos buscar, vamos tentar trabalhar. Então, classes diferentes não impedem da gente jogar o mesmo esporte, né? Peso, altura, idade, se o atleta tiver convicção do que ele quer fazer e ele tiver imbuído no espírito do futebol americano, isso também não faz diferença. Precisei jogar o ano passado, minha esposa ficou louca comigo, né? Joguei, inclusive, foi a minha maior alegria que eu joguei com meu filho, né? Então, eu tenho uma foto, que inclusive é a foto do meu celular, onde eu tô jogando eu e o Juan. Só que eu tô com 46 anos, né? E eu joguei com meu filho que estava com 19 na época. Então, se vocês estiverem no mesmo espírito, isso não faz diferença nenhuma. Comprometimento, a palavra sempre é comprometimento. Se você estiver comprometido, a gente já teve um atleta com 15 anos. Ele não poderia jogar, mas a gente estava sem era uma posição específica que a gente não tinha atleta. Podemos pedir uma autorização para a federação, eles liberaram, pedimos autorização para o pai dele ama o esporte, liberou, ele jogou com 15 anos. E no mesmo dia jogou um cara com 45. Mas o mesmo, apesar da idade, diferente da idade, o mesmo comprometimento, a mesma vontade de jogar. Então, se você tem. A palavra-chave é comprometimento. Diferente de você ser alto, magro, né, alto, baixo, gordo, magro, rico ou pobre, cara. Isso não. Dentro de campo é todo mundo igual, cara. Ou seja, eu posso jogar futebol americano. Diferente do futebol soccer, que só pode ter uma bola em campo. Você quer a boa ou a má notícia sobre isso? Deixa quieto. Falando nisso, idade. Qual o mínimo e qual é o máximo? Cara, hoje eu tenho atletas, eu tenho um time de desenvolvimento, né? Que é onde, assim, o que serve lá para a Federação Paulista, que é não colocar times que já estão desenvolvidos com times que estão se desenvolvendo, a gente também tem isso aqui. A gente não coloca atleta que está jogando há 5, 6 anos com um cara que acabou de entrar no esporte, né, cara? É pedir para dar errado, né? O jogador vai acabar sofrendo uma colisão em que ele vai acabar se machucando, porque ele não está preparado. Então, o Guarani Indians formou um time de acesso, um time de desenvolvimento. Então, no time de desenvolvimento, eu tenho crianças de 8 anos. Por quê? Porque lá, cara, a gente só ensina o básico. A gente ensina como correr. Cara, eu vou dar um alerta pros pais, cara. Eu tô trabalhando com FA já há 15 anos. Eu recebo muita criança que não sabe correr. Olha aí. E a gente acha que é a coisa mais natural do mundo. E aí eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Cara, a primeira coisa que a gente fala, ó, não sabe correr. Cara, não sabe correr. Sabe? O jeito de correr tá errado, a forma de correr tá errado. Aí você conversa. E aí, cara? Ah, meu pai não deixa eu correr. Minha mãe briga comigo quando eu corro. Pessoal, deixem os seus filhos brincarem. Deixa ser criança. Deixa ser criança, cara. Deixa correr, deixa bater, deixa ralar. Porque isso faz diferença. Eu recebo muito atleta de 10 a 16 anos que mal consegue correr. E aí, qual que é o meu trabalho? Meu primeiro trabalho com esse atleta? Ensinar a correr.
Olha aí que Se coisa. você olhar os primeiros treinos, você vai falar, cara, mas que loucura, ele tá ensinando o cara a mexer o braço, ele tá ensinando o cara a dar a passada, porque eles não sabem. E eu poderia estar mais avançado no treinamento, mas eu falava, vamos dar um passo para trás, vamos ensinar essa molecada a correr, porque senão ele nunca vai ser um bom atleta. Tá certo. E como que empresários ou pequenas empresas podem ajudar ou contribuir com o crescimento do Cara, FA? você me permite? Claro. Esse aqui é o nossa gloriosa. Cara, verde é bonito, cara. Eu adoro verde. Me desculpe, tá? Eu adoro verde. E o verde do Guarani Indians foi escolhido a dedo, né? Então esse verde realmente ele é diferente, tá? Pronto, não vou falar mais nada. Então o que acontece? Como todo bom time, como todo time, nós temos uma jersey que tem vários espaços onde você pode patrocinar, né? Existe um pequeno patrocínio aqui que vocês estão vendo. Então o que acontece, pessoal? O empresário que está afim de ver sua marca divulgada, nós temos redes sociais. Nós temos redes sociais, né? O negócio é pesado também. Tudo é pesado, né? Porque imagina um cara te segurando, né, cara? Segurando em você o tempo todo. Se isso aí não for reforçado, ele rasga na primeira, cara. Camisa normal não dá. Essa camisa é minha, tá? Eu escolhi o número 0. Não podia jogar com o número 0 antes. Aí. Tá aqui. E o meu nomezinho. Peinado Júnior, porque o meu filho usa peinado, né? Então. Quer dizer, quem usa o Júnior, no caso, é o pai. Porque eu sou Júnior, né? Ele só é peinado. Então, tá certo. Você olha nos Estados Unidos, tem lá, por exemplo, peinado terceiro, né? Peinado quarto, peinado Rapaz, segundo. bonita mesmo, hein? Eu sabia, cara. Eu sabia que ia te conquistar. Não, tá? Então, o que acontece? Nós temos as nossas redes sociais, nós temos a nossa jersey, nosso uniforme, que a gente pode, cara, divulgar as marcas. É lógico, assim, hoje os Guarani Indians tem acho que 15 mil pessoas, 15 mil seguidores no Instagram. Vou te dar um exemplo, cara. O Corinthians tem 1 milhão. Ui. Então, cara, existe um mercado muito bom para os times trabalharem, né? Lógico, o empresário também tem que querer. Mas, cara, isso aqui é um outdoor, né? Um outdoor. Imagina que se hoje a padaria do seu Zé estivesse patrocinando o Guarani Indians, ela estaria aqui hoje, padaria do seu Zé, né? Então, com as divulgações, com o esporte sendo divulgado, cara, isso vai aparecer muito. Então, nós estamos abertos, né, a todos os empresários e as pessoas que querem usar o Guarani Indians para divulgar a sua marca. Qual, assim, a quantidade de pessoas nos estádios para assistir? Tem mais ou menos uma estimativa? Então, cara, a gente jogou a última partida 2 semanas atrás, devia ter umas 50 pessoas. A forma de disputa dos jogos é meio complicado. Quando o Guarani joga em Campinas, como é que o Guarani joga? Ele joga em Campinas, né? Ele tem 38 jogos no campeonato. Então, se você dividir, dá 16, 17 jogos em casa. 17, se não fizer nenhuma besteira e nenhum... Se a torcida colaborar, né? E você mandar todos os jogos em casa, você manda 16 jogos em casa. O Guarani Indians jogou um jogo em casa dos 4 que ele fez. Eram para ser 5, um time saiu de última hora, então ficaram só 4 times, ficaram só 10 times. Nós disputamos 4 jogos. A gente jogou um jogo em casa. A gente jogou um jogo em Ribeirão Preto, que era a casa do time de Ribeirão Preto. Nós jogamos o segundo jogo em São Paulo, na casa do time de São Paulo. O terceiro jogo foi aqui em casa, né? Jogamos aqui em Valinhos, num espaço cedido pelo Guarani. E o quarto jogo nós jogamos em Jundiaí. Por que em Jundiaí? Porque a federação ela precisa otimizar, né, as coisas. Então o que ela faz? Ela colocou um jogo de manhã, que era Corinthians Steamrollers contra Rio Preto Whalers. Não era nenhum time de Jundiaí. E o jogo da tarde era Guarani Indians versus São Paulo Vikings, a The Vikings. Não era um jogo na casa de ninguém. Por quê? Porque a federação ela precisa adequar os jogos às praças que ela possui. A gente não tem campos disponíveis em todas as cidades. Então o que acontece? Seria legal se a gente tivesse conseguido mandar 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Quando a gente sai para jogar numa cidade que é indiferente pra gente, e por exemplo, pro Vikings que a gente jogou em Jundiaí, é muito difícil levar a torcida. Vai, minha mãe vai, a mãe de um atleta vai, a mãe de outro atleta vai, a mãe de um atleta do Vikings vai, a namorada e tal. Então, no final das contas, você tem 100 atletas dos dois lados, 50 pessoas acabam comparecendo. E que é ruim, né? Mas, assim, não é uma crítica, né, a forma de disputa, mas é a nossa realidade. Infelizmente, o legal seria um jogo só no dia, que a gente conseguisse montar um mega evento, né? Uma outra coisa, o dia que o Guarani jogou, a Ponte também jogou na mesma cidade, mas em campos diferentes, né? Aquela coisa que eu falo, às vezes a gente poderia tentar... a gente não tem torcida organizada, deixar isso bem claro, né? Não tem torcida organizada, nem em outros times, tá? O Corinthians já levou algumas vezes, o Palmeiras eu sei que nunca levou, a Portuguesa quando existia nunca levou,
É difícil você levar a torcida organizada para esses jogos. Então você pode ir, cara, tranquilamente, pode ir com a sua família. O Celso, que é nosso amigo, foi assistir um jogo nosso em Hortolândia. Leve sua família, cara, sente. A gente sempre faz um food truck, leva um food truck, né? O futebol americano é um esporte que ele é dinâmico, então não para, no jogo toda hora você tá vendo, né? Então você pode levar sua família tranquilamente nos estádios, você pode ir lá. Mas talvez se fosse um dia que a gente pudesse ter montado um evento em que tivesse Guarani de manhã ou à tarde, Ponte Preta de manhã à tarde, a gente poder tentar criar, né, uma sinergia. Mas os times preferiram jogar em lugares diferentes, a gente respeita, né? Nós jogamos a 5 quilômetros de diferença, mas em locais diferentes. Tá, mas que história é essa do Lalau que você falou que ia contar? Eu já tô aqui pensando, né? Conta pra gente essa história aí Cara, do Lalau. eu conheci o FA e procurei times em Campinas e não existiam. E aí tinha o Orkut, né? Tinha lá uma comunidade. Times procurando, tinha uma comunidade de futebol americano no Brasil, times procurando atletas procurando time. Eu coloquei meu nominho lá para procurar um time em Campinas. Aí os meninos montaram um time, que é o Barons. E o cara entrou em contato comigo. Quer jogar? Vem aqui no Taquaral, domingo, 2 horas da tarde, que a gente tá treinando aqui. Cara, deixa eu falar um negocinho sobre isso, né? Quando eu fui sair, quando eu decidi treinar, eu falei pra minha esposa, você conhece a Elaine, né? 1,60 m de puro ódio, né? E eu falei assim, baixinha, eu tô indo assistir um treino de futebol americano, já já eu volto. E ela fala pra mim que eu não voltei até hoje, porque eu fiz o primeiro treino em 2008 e, cara, eu não parei até hoje. Então ela fala, você não voltou pra casa até hoje. Até hoje eu tô te esperando e você não voltou pra casa. Quem sabe um dia. Mas o Lalau, assim, quando eu fui fazer o primeiro treino, os caras, qual é o seu nome, né? Meu nome é Alaur. Alaur. Pô, Alaur. Pô, nome forte, né, cara? Pô, meu pai escolheu a dedo. Minha avó, né? Porque meu pai também era. Meu pai escolheu, minha mãe escolheu a dedo, né? Alaur e tal. E na empresa que eu trabalhava, a gente tinha cada um apelidinho e os caras me chamaram de Lalau. Que não necessariamente eu gostava, mas sabe como é que é apelido? Eu não posso falar pro cara, não gostei. Porque senão. Porque pega. Aí pega dobrado, né? Pega dobrado. E todo mundo então, te chama. Quando eu cheguei no time, eu falei assim, cara, meu nome é Alaur. Então, Alaur daqui, Alaur dali. Passaram uns 2 meses, Alaur. E aí, eu conversando com um amigo do trabalho, falou, cara, tô treinando futebol americano com os meninos lá. Posso ir? Falei, vai lá, tal, 2 horas da tarde, piriri pororó. E ele foi, chegou mais cedo do que eu e perguntou pro pessoal, aqui que o Lalau treina? Os caras, Lalau? Quem é Lalau? O Lalau, que Lalau? Aí quando eu cheguei, ele falou, ele é o Lalau. Ah, o Lalau. Os caras, ai, pegou. pô, eu falei, não, gente, é Alaur. Os caras. Tanto, cara, que, ó, na minha primeira camisa, eu já tive que assumir o Lalau. Lalau. Tá aí. Lalau. Lalau, pô. Cara, ficou, cara. Bem e aí, mais fácil. tem pessoa que nem sabe que meu nome é Alaur, cara. E aí, coach, porque, assim, a gente ganha alcunha de coach, né? Eu sou coach e eu vou carregar esse peso. A pessoa, coach. Às vezes eu tô em algum lugar, coach, eu falo, pô, sou eu. Eu falo, já sei que sou eu, né? E aí, tipo, o cara fala, eu te achei na rede social Alaur? Sou eu mesmo. Pô, cara, achei que fosse outra coisa, tal. Não, é Alaur, mas ficou Lalau, eu não brigo mais, cara. Vambora, eu assumi a Aceita criança. Que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, cara. Bom, pessoal, tive aqui o prazer de receber aqui no Chronicast, no dia de hoje, ele que é meu amigo. Obrigado. Cara, eu agradeço muito o convite, cara, e espero que isso aqui floresça. Você merece, né? Você é um cara batalhador que tá aí há muito tempo. Fico feliz de estar inaugurando isso e que a gente consiga crescer junto, né? O seu trabalho lá, o nosso trabalho aqui. Espero que a gente cresça junto, velho. E se você quiser ajudar aí o futebol americano em Campinas, se você não quiser escolher um time só, cara, faz o seguinte, ajuda os dois. Uma boa. Ajuda os dois. Uma boa. Tem aí trabalho social sendo feito aí com o pessoal do futebol americano, tá? Tem espaço para você patrocinar, então os meninos precisam da sua ajuda. Então você que está assistindo aí, gosta do esporte, entre em contato aí com o Guarani Índios ou com a Ponte Preta Gorilas e vem estampar aí essas camisas. Exatamente. Eu conversei aqui então com o Lalau, meu amigo, ele que é treinador do Guarani Índias. Uma boa sorte para você, que o esporte cresça, tá? Cada vez mais. Eu sei que no Brasil é mais complicado, você tem aqueles esportes que enraizam, né? Só diverge um pouco quando é época de Olimpíadas. Que todo mundo Mas fora isso, é futebol, é vôlei, é basquete, né? E alguns outros esportes acabam deixando a desejar em divulgação, até em participação.
mas o meu desejo é que o futebol americano cresça bastante, que vocês possam alcançar voos maiores. Eu sei que teve atleta de vocês que foram para os Estados Unidos, foi treinar lá, né? Então, que esse esporte possa vir a crescer bastante, tá certo? É isso aí. Esse foi o Chronicast de hoje. Eu sou o Barbosa Júnior e convido você a estar sempre conosco. E não esquece, hein? Vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, comente e principalmente compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar a divulgar o futebol americano, não só em Campinas, como também no Brasil. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a próxima.